Olá, sejam bem-vindos. Hoje nossa aula de arte vai falar sobre um dos grandes personagens e uma das grandes pessoas da arquitetura brasileira e mundial. Eu vou falar hoje, começar a falar, porque tem bastante coisa. A gente vai falar um pouco sobre Oscar Niemeyer, um grande arquiteto que construiu várias coisas importantes no Brasil, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e também a nossa capital federal, Brasília. Então, vou colocar as imagens para vocês do nosso personagem principal. E esse é Oscar Niemeyer, né? Já perto dos seus 100 anos. E ele é o nosso personagem de hoje. Então, vamos lá. Oscar Niemeyer, ele nasceu em 1907, no Rio de Janeiro. E ele viveu 104 anos, bem pertinho de fazer 105. Então, ele teve uma vida bastante longa e bastante produtiva. Para vocês terem uma ideia, tem um documentário que depois eu vou deixar para vocês assistirem, né, quem tiver interesse, que é do centenário dele. Então, todas as filmagens foi feita quando ele estava com 99 anos, quase completando 100. Então, no ano de 2007. Então, vamos lá. Ele nasce em 1907, no Rio de Janeiro, e no ano de 1928 ele vai estudar no Colégio Santo Antônio Zacarias, que é dos Padres Barnabitas. Em 1928 ele se casa com a Anita Baldo, aqui é a família do Oscar Niemeyer, né? Aqui é ele no canto de cá. Aí ele tem uma filha chamada Ana, e essa é a esposa dele, Anita Baldo. E isso no ano de 1928. No ano de 1929, o Niemeyer vai para a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que depois seria dirigida a partir de 1931 por Lúcio Costa, que é um grande personagem também da nossa aula de hoje. Então, em 1900, ele entra em 29, e em 1934, aqui também com a Anitta, aqui a carteirinha de estudante dele, olha só que barato. Secretaria da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, março de 34. Bem antigo, tudo muito antigo, até a gente chegar aqui os colegas, e aqui é o diploma da Universidade do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Belas Artes, tá? E o mais interessante, confere o diploma de engenheiro arquiteto. Então, naquela época, os cursos, eles eram juntos. Ele não tinha, assim, uma divisão de engenharia e de arquitetura. A pessoa fazia... Então, imagina o quão não era puxado, né? Já naquela época. E o Oscar Niemeyer, quando estava na universidade, ele tinha o interesse de trabalhar em escritórios, né, de arquitetura que tivessem uma ligação com um tipo de arquitetura que ele queria fazer. E essa pessoa era o Lúcio Costa, que então era diretor da Faculdade de Arquitetura e professor do Oscar, e que tinha um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro. E ele foi praticamente trabalhar de graça com o Lúcio Costa para aprender a arquitetura que ele julgava ser interessante ali para a vida dele, né? Então, em 1935, ele inicia sua vida profissional no escritório do Lúcio Costa, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o Lúcio Costa. Foi professor da faculdade, depois chefe dele no escritório de arquitetura e, no futuro, eles juntos vão construir Brasília, tá? Então, vamos lá. Nós vamos dar um pulinho na nossa aqui roda da linha do tempo do Niemeyer, porque eu preciso falar primeiro dessa escola que ele vai construir em 1937, tá? É o primeiro projeto individual do Oscar. Essa escola se chama Obra do Berço, tá? Também é no Rio de Janeiro. Ele
é o primeiro projeto dele, e ele constrói, é uma escola simples, a pessoa que era diretora era conhecida dele, que pediu o projeto, e ele cria uma escola muito diferente, é uma escola modernista, todos eles estavam, né, querendo modernizar o Brasil, e ele faz a escola, quadradinha, né, como normalmente as escolas são, e ele inclui um elemento de arquitetônico que chama muita atenção das pessoas, e no começo é até mal interpretado, que são essas placas aqui na frente, né, chamado Brise Soleil, se escreve Brise Soleil. E essas placas de Brise Soleil, elas, aqui é uma foto atual da obra do berço, tá? Uma creche, uma escola fundamental, tá? E esse elemento arquitetônico, que são essas placas que vocês estão vendo, que são os Brise Soleil, quando Niemeyer projetou, o que ele pensou? O prédio era virado para o sol nascente. Então, o sol nascia e batia totalmente de frente para a escola. Então, quando ele criou essas placas, ele criou com o intuito de que elas pudessem receber o sol, mas não de uma forma direta, de uma forma indireta. Então, essas placas faziam esse movimento na frente do prédio. Gente, isso em 1937, tá? Então, isso que é uma coisa importante se lembrar. E quando o Niemeyer fez o projeto, acompanhou a obra, etc e tal, e ele fez uma viagem internacional para a trabalho. Quando ele voltou, os pedreiros não tinham compreendido direito e tinham colocado as placas fixamente assim sobre a fachada. E o sol entrava e as pessoas ficavam quase cegas lá dentro. Lembrando que essas placas é como se fosse assim uma veneziana da janela. Então tinha essa placa e atrás disso tinha uma janela de vidro, tá? Que é para cortar, né, a corrente de ar, etc. Mas estamos falando de Rio de Janeiro, uma cidade quente. Então essa placa de Brise Soleil, ela permitia que você não só impedisse o sol de entrar direto num determinado horário do dia, mas também você permitia que sempre o vento entrasse por dentro da escola. Então ele não lacrava o prédio, né? Lembrando que nessa época não tinha ar-condicionado, ok? Então, quando ele voltou e viu o prédio como estava, com as placas tudo erradas, ele falou, meu Deus, né? Ele foi lá, pagou do próprio bolso para arrumar e colocar as placas do jeito que elas deviam ser, porque ele acreditava no poder, né, que a arquitetura tinha sobre as pessoas e que as pessoas deviam fazer uma arquitetura direito, uma arquitetura boa, para que a vida das pessoas fosse bom. Então, assim, ele já tinha um pensamento diferenciado. Ele não era uma pessoa que, deixa isso daí, eles que se virem, eles que consertem. Não, ele tinha não só um nome a zelar, apesar de estar no comecinho da carreira e etc. Mas ele tinha essa preocupação do bem-estar das pessoas, certo? Então, essa é a história da obra do Deus. Muito bem, agora nós vamos voltar um ano para trás, porque essa história é mais longa, tá? Esse prédio que vocês estão vendo é o prédio do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro. Lembrando que nessa época, na década de 30, 40, o Rio de Janeiro era não só a cidade do Rio de Janeiro, ela também era a capital do nosso país, certo? Então, ela era a capital federal também. Então, os ministérios, essas coisas, eram no Rio de Janeiro. E eles precisavam construir um prédio novo para o Ministério da Educação e Saúde. E essa época, os ministros, chefes de gabinete, eram pessoas fantásticas. Para vocês terem ideia, o ministro da Educação e chefe de gabinete era Carlos Drummond de Andrade. Então, né, nosso ícone da literatura brasileira. Então, e tinha Gustavo Capanema, entre outros, que eram pessoas brilhantes. Então, assim, eram ministros que tinham uma visão de que o país devia ir para frente, crescer, etc., muito grande. Então, eles contratam o escritório do Lúcio Costa, que era o Lúcio Costa e vários arquitetos, incluindo o Oscar Niemeyer, que era o mais jovenzinho ali, quase estagiário, para desempenhar esse processo de criação do prédio do Ministério, tá? Eles, convencidos do modernismo, né, que o modernismo tinha que acontecer no Brasil, eles chamam Le Corbusier para... Esse é o Le Corbusier, que era na época o Papa
da arquitetura no mundo, né? E eles chamam Le Corbusier para dar esse tom de modernismo que eles queriam para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil e para todas as coisas que estavam acontecendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando de modernismo, né? Oscar Niemeyer nasceu em 1907, no Rio de Janeiro, e em 1922 estava acontecendo a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Em 1936 estava acontecendo esse evento, né, com a vinda de Le Corbusier da França para o Brasil para dar o tom dessa arquitetura moderna que a gente queria. Muito bem, Le Corbusier chega com aquela desenvoltura de chefe, de mestre, de bambambam, bam, bam, e resolve fazer um projeto ele. Aí ele faz, desenha lá o projeto e cria o projeto do prédio num terreno que mostraram lá para ele, com um prédio longo, baixo, com o gabinete do ministro virado para o Pão de Açúcar. Um sonho, né? E só que esse terreno era da prefeitura, não era da União, ia demorar para desenrolar, Gustavo Capanema tinha pressa, não sei o que, não sei o que. Muito que bem. Foram lá e mostraram um terrenico pequeno no centro do Rio de Janeiro, né, que é onde fica hoje atualmente o prédio. Vou mostrar aqui uma foto de vista aérea para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o terreno que ocupou realmente o Ministério da Saúde e Educação. O terreno original que eles queriam que Le Corbusier construísse o prédio era assim, tipo, tudo isso aqui, né? Comprido, linear, não tinha nada na frente, etc e tal. Muito que bem. Le Corbusier não gosta, deixa uma carta mal criada, porque você sabe que francês não tem assim muito tato com essas coisas, e volta para a França e larga o abacaxi com o escritório do Lúcio Costa. E eles passam meses em cima do projeto de Le Corbusier sem saber como fazer São Paulo caber dentro de Itapema. E aí, um dia, o Oscar, que era lá o estagiáriozinho, né, o mais novinho do escritório, pega o desenho original de Le Corbusier, que é um prédio baixo e longo, corta ele no meio e atravessa no terreno, ou seja, ele faz um X assim, um X de ponta, quase um T. E faz lá umas alterações, cria um prédio mais alto, faz esse rabisco. O Leão, Carlos Leão, que é um dos sócios do escritório com Lúcio Costa, vê o projeto, gosta, mas o Oscar não tinha interesse, não imaginava que eles iam gostar dessa ideia, joga fora o desenho. Quando o Lúcio chega no escritório, ele fala, olha, o moleque Oscar tem uma ideia, manda Oscar, chama Oscar, manda buscar o desenho. O Oscar vai lá no lixo, cata o desenho e mostra. E eles falam, é isso que vai ser feito. Então, Lúcio Costa, nesse momento da história do Brasil, da história da arquitetura brasileira, cria um vínculo com o Oscar de generosidade, porque, imagina, Oscar não era nada, era um recém-formado em arquitetura, trabalhando no escritório do professor, e o professor chega e fala, não, a sua ideia é boa, nós vamos fazer o seu projeto. E, claro, eles fazem pequenas alterações, etc., mas toda a concepção, essa é uma foto da época, toda a concepção original é a do Oscar, que é o quê? Cortar o prédio em dois, subir esse prédio para ele ficar mais alto, para ele caber todos os escritórios que precisavam, e ele criou uma passagem embaixo para ir de uma rua a outra, que eu vou mostrar para vocês, que essa começa a mostrar a genialidade de Oscar, porque eu já estive nessa praça, porque há alguns anos eu persigo as obras do Oscar Niemeyer, então eu já estive em São Paulo, né, óbvio, né, a capital do meu estado, né, que eu sou de Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Faltam algumas outras aí, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou aumentar essa foto para explicar para vocês. Esse lugar aqui no Rio de Janeiro é super apertado. Então aqui é a rua e aqui é a frente do prédio. E aqui não é uma rua, aqui é aquelas que a gente chama de viela, que só tem passagem de pedestres. Aqui atrás é uma rua muito pequena, mas muito pequena mesmo. Ela é assim menor do que a rua da escola, a 296. Parece mais a rua da igreja ali do lado. E aqui é uma grande avenida, que é a Avenida Rio Branco.
certo? Que é uma avenida de duas faixas, 4 pistas, etc., que é mais largo, tá? E aí, o que que o Oscar fez? O Oscar, quando criou essa divisão de prédios em forma de T, assim, ele fez o quê? Ele criou uma passagem de pedestres por baixo do prédio, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. Essa é a grande sacada do Oscar. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é aquela parte da frente do prédio, que tem aquela pracinha no centro. Aqui, desse lado de cada foto, ela é virado para a avenida, tá? Desse lado. E aí ele criou o quê? Passagem de pessoas, de pedestres, de circulação de ar, de sol, de N coisas. Então, é mais ou menos assim, como se pegasse o Anitta, tá? Que tá em L, tá? Vou fazer assim para vocês entenderem. Então, aqui é a frente do Anitta, aqui o Anitta todo, aqui é a 296 e aqui é a 294. Deu um branco. 294. E é como se pegasse o Anitta, em vez de construir um caixotão, que nem o Dalo faz, a Pascoaloto faz, etc., é como se pegasse e erguesse o Anitta e colocasse esses pilotis, que são essas grandes colunas de concreto e mármore que vocês estão vendo, e erguesse o prédio. O que que vai acontecer? Você vem lá da segunda avenida, você quer chegar no Anitta, tá? Seguir o seu caminho. Entra pela 296. Quando você chegar lá no final da quadra, você vai poder fazer o quê? Atravessar pelo meio do terreno e sair aí quase que no esquinão, né? Então, lá já na esquina da igreja com a 294. Então, você corta caminho. E, claro, toda a questão da passagem de luz, de sol, de vento, né? Rio de Janeiro, calor, etc. Tudo isso flui. Então, quando eles aprovaram a ideia do Oscar, o rabisco do Oscar, que, claro, depois virou esse prédio fantástico, que é o primeiro prédio que impulsionou a carreira do Oscar para o mundo, né? Porque depois, claro, é um ministério, não é qualquer prédio. Então, esse prédio acabou ganhando uma notoriedade, né? Internacional, até porque Le Corbusier já tinha vindo para o Brasil. Então, ele fez ícones modernos, aprendidos, etc., com Le Corbusier, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu diminuir a foto aqui. Que dão o tom de moderno, né, para esse prédio. E aí, assim, ó, aqui a praça que eu falei, lá na outra foto, então as pessoas atravessam aqui e vão para o lado de lá da avenida. Aqui onde tem esse jardim suspenso, ainda tem um pedaço de prédio, tá? Olha aqui. E esse é o elemento que Le Corbusier trouxe, que Niemeyer aproveitou para o prédio deles, que é os famosos brise-soleils, que são essas placas que dão essa mobilidade de entrada de luz, tá? Isso ele vai aplicar em vários prédios dele, em várias construções. Então, elas permitem entrada de luz e vento conforme você quer. Então, na verdade, ela é uma persiana do prédio, tá? Em vez de ser a persiana ser para o lado de dentro, ela é uma persiana do prédio. E isso é muito legal. Aí, muito bem. Oscar, né, ganha essa notoriedade com o prédio do Ministério, né? E em 1938, ele ainda vai com Lúcio Costa para Nova York para participar do projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. E em 1939 ele recebe a medalha da cidade de Nova York. Mas em 1940 ele conhece um grande expoente político, né? Que é esse cara que está aí abraçado com ele, Juscelino Kubitschek, nessa época prefeito de Belo Horizonte. Ele depois vai ser, né, presidente do Brasil mais para frente. E quando ele conhece Juscelino, né, fica muito impressionado com as coisas que Niemeyer fez no Rio de Janeiro, que fez em Nova York, e ele chama Oscar, né, para fazer um empreendimento muito importante para a cidade de Belo Horizonte, que vai ser o bairro da Pampulha, né? Então, quando o Juscelino vai falar do bairro da Pampulha, né, para Oscar, ele quer construir um bairro moderno, que tenha
várias coisas no bairro. Então, assim, que tenha um cassino, o yacht club, uma casa de baile, né, etc. E já tinha um lago, né, em Belo Horizonte, né? Aqui é uma foto, né, de Juscelino discursando sobre o bairro da Pampulha, aqui, né, circuladinho aí, o Oscar Niemeyer, tá? E eles juntos vão construir esse bairro fantástico que tem esses 4 elementos que nós vamos falar agora. A Igreja de São Francisco, a Casa do Baile, o Cassino e o Yacht Club. Então vamos começar com a Igreja de São Francisco. Então, a Igreja de São Francisco foi assim a grande, como eu posso dizer, a grande inquietação, talvez seja a palavra, que Niemeyer levou para a arquitetura, né? Ele resolveu fazer uma igreja completamente diferente das igrejas barrocos mineiras, né? E ele fez uma igreja toda coberta de curvas. E eu vou mostrar para vocês. Essa é uma foto da época. Esse é o fundo da igreja, tá? Que é virado para a avenida. Aquela outra parte é a frente da igreja virada para o lago, então é belíssimo, tem mais fotos para vocês verem. E ele cobriu a igreja de curvas, das mais variadas curvas, porque ele diziam que eram as curvas das montanhas mineiras, né? Então ele fez ele fala assim, ó, era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da Pampulha de curvas, curvas mais variadas. Essa intenção de contestar a arquitetura retilínea que até então predominava, essa arquitetura reta, dura que ele falava. Então, ele foi lá e surtou. A igreja da Pampulha, gente, é a igreja mais fofa. Eu não sou católica, mas a igreja da Pampulha, ela é linda, ela é pequena. Eu não achei nenhuma foto interna, mas se eu achar depois eu vou mostrar para vocês. Ela deve caber umas 100 pessoas no máximo lá dentro. Ela é assim, por conta das curvas, ela tem uma nave central pequena, que só tem bancos do lado, um pequeno púlpito, e atrás ela tem um mezanino que é para o coro da igreja. Ela é muito gracinha. E ela fica nessa vista maravilhosa, né, que é a Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa natural que depois foi aberta para formar uma represa, então depois vou mostrar fotos, ela é enorme, 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 e essa foi uma das obras, aquela de frente, ela continua assim, azul, bonitinha, com as cores e tudo original da época do Niemeyer. Outra curiosidade que tem, tanto nessa igreja da Pampulha, observem aqui o desenho das costas da igreja, vou aumentar a foto aqui. Esses são azulejos. Então, ela é toda revestida de azulejos, no fundo, na lateral, e esses azulejos foram pintados por ninguém mais, ninguém menos do que Cândido Portinari. E eu vou até voltar àquele passo original também lá do prédio do Ministério. Esse aqui, também foi feito por Cândido Portinari. Então, era uma coisa que ele levava como arquiteto, de levar os artistas a fazerem obras de arte e que não interferiam em nada, muito pelo contrário, elas traziam mais beleza, mais plenitude para suas construções, né? E isso é uma característica muito fantástica dele. E vocês vão ver ao longo das obras principais do Oscar que vários artistas participaram, né, junto com eles. Cândido Portinari participou de muitos projetos junto com Oscar Niemeyer, porque ele também era comprometido com o modernismo e com a arte brasileira e queria levar essa arte para fora do Brasil, para mostrar o quão grande, quão importante é o trabalho dos nossos artistas. O segundo prédio da Pampulha é a Casa do Baile, que mora no meu coração porque é um prédio muito lindo, ele também é pequeno, e a Casa do Baile tem uma história muito boa. A Casa do Baile era assim, porque quando o Juscelino pediu para o Oscar fazer o conjunto da Pampulha, a intenção dele basicamente era o Yacht Club, que era para os ricos da cidade, para a burguesia, e o cassino, porque dava muito dinheiro, o cassino ainda era permitido no Brasil, isso em 1940. E a igreja, era igreja porque
os mineiros são muito católicos, e a casa do baile foi meio que uma sacanagem dele, assim, ele fez um lugar, na verdade, para o povão, porque ele falava assim que a arquitetura é ótima, a arquitetura é linda, mas quem usufrui mesmo da arquitetura são os ricos, e que para os pobres o que resta é a beleza visual do lugar. Então ele criou a casa do baile para o povão. Então a casa do baile era um lugar onde tinha jantares, tinha música ao vivo, etc. E ele fez assim como se pegasse uma serpentina e jogasse no ar, assim, sabe? Então essa parte aqui do pavilhão aqui que vocês vão ver já já, ela é como uma serpentina jogada no ar. Então ela é linda assim. Então tem essa calçada que na época ficava mesinhas na beira aqui do murinho que dava para lagoa, né? Então as pessoas ainda podiam ouvir música ao vivo, né, ao ar livre. Essa é a parte interna da Casa do Baile, ela foi restaurada, ela é um centro cultural hoje, então ela é toda de vidro, ela é toda redonda, toda de vidro, e esses vidros se abriam assim, como se fossem portas, já era o reiki chiquérrimo de hoje em dia. Né? E aqui a planta baixa, para vocês já irem se familiarizando com as plantas baixas, que depois vocês vão construir, vão desenhar, né? Então, a parte do restaurante era fechada, aqui a serpentina e os jardins e a pontezinha que ligava com o continente, tá? Porque essa casa do baile, ela era assim mais afastadinha assim da parte de terra da lagoa. Então ele construiu uma pontezinha assim bem bonitinha para passar um pedaço da lagoa para chegar na casa do baile. É chuchuzinho, uma graça. Aí vem o terceiro prédio, que é o cassino, né? Então, sabendo que essa época ainda era permitido cassino, e o Oscar tem uma história muito legal, que ele fala assim, vou citar as palavras dele aqui, ele fala assim, eu tive que fazer esse projeto numa noite, e não tinha outra alternativa, porque o Juscelino chamou ele e falou assim, olha, eu quero que você faça isso, tal, não sei o que, ele, tudo bem, eu vou fazer. Então, querido, só que o cassino eu preciso do projeto para amanhã, porque os investidores vêm ver e eu preciso mostrar o projeto para eles. E o Oscar foi pro hotel e passou a noite inteira e desenhou o projeto do cassino. E ele fala que o cassino, quando funcionava, cumpria suas finalidades, com seu mármore, suas colunas de aço inoxidável e a burguesia se exibir elegante pelas suas rampas. Então, aqui é uma foto, são fotos da época, vocês verem que não tinha nada em volta, nem vegetação e nada. Uma parte dele é redonda, outra parte é retangular. Vou mostrar aqui uma foto de frente, que mostra se você não voltar, ele não vai embora para frente. Aí, olha, por dentro, as colunas de inox, rampas de acesso, muito espaço, muito vão livre, e isso vai se tornando cada projeto, a cada coisa que ele criava, uma marca registrada de tudo aquilo que ele fazia, né? Aqui, ó, à frente. Hoje, o cassino se tornou o Museu de Arte da Pampulha, tá? Então, não é mais cassino, então, agora, hoje, ele é um museu. Mas olha que lindo que ele é, tá vendo? Tem todo um desenho diferente na frente, as colunas, né, para sustentar. Ele gostava dessa coisa já de jogar uma curva, apesar dos prédios modernos serem mais retilíneos. Aqui é uma foto de dentro que eu achei, ela é pequena, aqui, ó. É uma outra vista, tá? Então, assim, a quantidade de espaço, de vidro para entrar luz natural, ventilação, todas essas coisas que foram marcando a arquitetura do Oscar e que isso foi difundido na arquitetura brasileira e mundial, que há essa necessidade, né, de se deixar a luz natural entrar, o vento natural, né, para nossa qualidade de vida. Então, isso é muito importante. Então, próximo aqui a planta baixa do cassino, são 2 andares, né, para vocês, né, verem. Então, aquela parte arredondada, que é de frente para o lago, e aqui, né, aquele elemento, né, vertical e horizontal, que é da frente do prédio. Muito bem. Esse aqui, agora, é o Yacht Club. Então, é o Yacht Club que foi feito. Então, né, então para quem é de cidade interior,
né, deve saber que a gente que não tinha praia, a gente tinha clube. Os clubes tinham piscina, quadra, área de lazer e, claro, tinha a sede social para as grandes festas, bailes, etc. Né? E o Yacht Clube não era diferente, né? Ele fazia parte do plano do Conjunto da Pampulha e se harmonizava plasticamente com o todo dos outros prédios que ele fez. Então, ele fez um telhado que só ele, né? Os pedreiros iam ficar tudo doido. Um telhado inclinado para dentro, como vocês podem ver na foto, né? E aqui a planta baixa da parte principal. E aqui a parte do fundo, onde tem as piscinas e etc. E aqui é uma vista aérea da Pampulha, para vocês terem uma ideia, né, de quão grande é esse bairro que Niemeyer ajudou a projetar. Então, para vocês terem uma ideia aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui é o Mineirão, já reformado para a Copa do Mundo. Aqui é o Mineirinho, que é o ginásio. Nesta ponta de cá, deixa eu aumentar para vocês terem uma ideia melhor. Aqui. Nessa ponta aqui fica a igreja. Nesse canto de cá fica a casa do baile. Do outro lado fica o cassino, que hoje é o museu. E do lado oposto fica o Yacht Club, tá? Então fica quase cada um numa ponta, né, do projeto do bairro da Pampulha, com essa represa enorme que abastece Belo Horizonte e que, se não tivesse saído da cabeça de um grande gênio político que era Juscelino Kubitschek e da cabeça desse arquiteto fantástico que é Oscar Niemeyer, Belo Horizonte não teria essa área. E para vocês entenderem, em volta dessa lagoa é uma avenida grande, né? Então tem uma avenida grande que circula essa lagoa, como se fosse mesmo a Avenida Beira-Mar, tá? E aí as casas ficam para o lado de fora dessa avenida, mas de frente para o lago. Então, assim, é uma região rica, só tem mansão, etc e tal. Hoje em dia, as pessoas trocaram essas casas, essas mansões, para ir morar em condomínios fechados, apartamentos, etc. Então, virou muito área comercial, mas ainda se vê muita casa que as pessoas moram, etc. Todas modernistas, todas com essa pegada mais reta, mais contemporânea, que a década de 40, né, e através de Oscar Niemeyer possibilitou para essas pessoas aí, para esses mineiros de Belo Horizonte, certo? Então, vamos lá. Agora, vou contar para vocês coisas que eu não sei se vocês sabem. Em 1945, Oscar Niemeyer ingressou no Partido Comunista do Brasil, porque ele acreditava na ideia, tá? Completamente diferente que das pessoas fazem do comunismo. Ele acreditava que todos deviam ter as mesmas condições de vida e não dividir o dinheiro de todo mundo e desapropriar, nada disso. Não, todos deviam ter as mesmas oportunidades e direito às mesmas condições de vida. E em 1947, aconteceu uma coisa muito louca na vida dele. Ele viajou para Nova York, nos Estados Unidos, e ele fez parte de um concurso que ia se desenvolver o projeto da sede da ONU em Nova York. Então, a ONU precisava de uma sede mundial, né? E Nova York foi escolhida como essa cidade. E 50 projetos foram apresentados para a construção dessa sede. E quem ganhou foi Oscar Niemeyer. É, meus queridos, Oscar Niemeyer construiu a sede da ONU em Nova York. Não é para qualquer um. Então, a história é a seguinte. Para o concurso da ONU, né, foi um conjunto de arquitetos, né, que formaram um comitê dirigido por Wallace Harrison, que Oscar foi para lá, para Nova York, e ele falou assim, não, Oscar, você tem que apresentar um projeto, então vai lá fazer. E o Oscar fez um projeto lá no hotel em Nova York e apresentou, e o projeto dele era o número 32. Le Corbusier, lembra lá de Le Corbusier, o
carequinha de óculos francês, muito bem, o Le Corbusier também estava lá e apresentou o seu projeto, que era o número 23. E quando teve o debate para escolher um projeto que ia ser o vencedor, o projeto do Oscar, que era o 32, foi o escolhido, tá? E foi mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu abro a próxima foto. Aqui. Acho que essa aqui dá para a gente explicar direitinho. O que aconteceu? Oscar Niemeyer fez 3 desenhos, 3 prédios. Um, que era os escritórios, a Assembleia Geral e como é que era o nome? Era o... Esqueci o nome. Tudo bem, eram três projetos, a Assembleia Geral, os escritórios e eu não sei se era a biblioteca, era mais uma coisa. E ele colocou no desenho de um determinado jeito que esse prédio ficava assim, o outro ficava do lado e o outro ficava aqui e o meio ficava vazio. E ele queria fazer o quê? A Praça das Nações Unidas. Então, todas as bandeirinhas lá, não sei o que, ele queria deixar um espaço livre no meio. Então, o Niemeyer sempre gostou dessa coisa de ter espaço aberto. E ele fez assim. E o projeto dele foi escolhido. Porém, veio Le Corbusier, que tinha apresentado um projeto dele, e pediu para o Niemeyer arrastar um dos prédios dele para o meio, a grande assembleia, para o meio do espaço. E acabava com a praça. Mas Niemeyer entendeu que Le Corbusier queria que o projeto dele tivesse sido escolhido. E ele falou, tudo bem. Então, eles apresentaram um terceiro projeto, que chamava 3223, que era o projeto do Oscar, com as alterações de Le Corbusier feitas, e é o que está lá, é o complexo que foi construído. Então, Niemeyer aceitou as modificações e os 2 arquitetos, em conjunto, submeteram-se a essa nova proposta e criaram esse projeto lindo, né? Claro que tem umas coisas que só Niemeyer era capaz de construir, e eu vou explicar o porquê. Aqui nessa foto, vou aumentar aqui para explicar. Aqui é a grande assembleia, certo? Porém, essa grande assembleia, como vocês estão vendo aqui, ela não é, no projeto original ela era mais para lá, tá? Não aqui no meio, ok? E essas são coisas só do Niemeyer mesmo. E ele fez ela para baixo da terra. Então, o que ele fez? Aquela cúpula que aparece é o que está em cima da terra apenas, né? Ela, propriamente dita, ela está escavada embaixo da terra. Então, aquela pontinha de cúpula, na verdade, ela é uma coisa imensa embaixo da terra. E isso vai aparecer em um monte de projetos dele. Então, essa ideia de ocupar subsolo para poder não tumultuar, encher a parte externa, para dar leveza, foi uma sacada de mestre. E que só um gênio como Oscar Niemeyer podia ter essa grande sacada e fazer. Então, essa é uma foto atual da Assembleia da ONU, né? Como o projeto original de Oscar, essa parte é toda original do projeto dele. A modificação de Le Corbusier foi apenas arrastar o prédio mais para o centro do terreno, tá? E aí não possibilitou ter a praça. Mas os americanos acho que até gostaram de não ter praça para não ter tumulto, porque hoje em dia a sede da ONU é toda fechada, gradeada, e as bandeirinhas ficam tudo na porta. Enfim, né? A visão de Niemeyer era muito mais dessa coisa do povo do que dos ricos e famosos, né, digamos assim. Aqui é uma foto da época, todos cumprimentando o Oscar, ó, lá no cantinho, ó, Le Corbusier, aqui no meio, Oscar Niemeyer, todos cumprimentando porque ele venceu o projeto da ONU, né, e essa é a primeira parte da vida e obra de Oscar Niemeyer de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, nós paramos na década já de 50, quase, ali, e próxima aula, nós vamos fazer São Paulo e Brasília, que é, assim, a cereja do bolo
né, da grande genialidade de Oscar e de seu companheiro Lúcio Costa, né, que fez parte dessa grande cidade que é Brasília, que é uma cidade fantástica, que quem gosta de arquitetura, tem interesse, tem que visitar, porque realmente é muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, se cuidem, né? E até a próxima aula. Até mais.